Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Aqui é boa noite já, por mais que esteja claro, aqui os dias são longos, porque chegou a primavera. E desculpa aí, gente, por não ter vídeo no canal, porque mesmo que às vezes seja um vídeo de comentários, existe uma pesquisa, existe ver os prós e os contras, então, assim, não deu mesmo. Eu até tentei fazer um vídeo caminhando, mas eu não sei, eu não me concentro muito. De repente, eu estou falando de um assunto, aí eu estou falando da estátua que eu gosto. Aí eu tô na frente do bar que eu gosto, tô falando do bar que eu gosto. Então, não adianta. Gente, o tema do vídeo tá aí. Vamos falar sobre o Padre Fábio de Mello? Porque neste canal aqui, algumas vezes, eu mais contundente, né? Mas eu e a Dani falamos sobre os pastores, viemos aqui, fizemos vídeos, tudo. E vamos falar agora do Fábio, né? Do Padre Fábio, do qual a gente tem vídeos aqui de elogios dele ter enfrentar uma depressão assim ao olho público, dizer que é uma doença, porque realmente ele vir falar sobre isso mostra uma atenção sobre a doença, que é uma doença química do cérebro, e as pessoas procuram mais ajuda. O governo começa a ver que realmente a mente tem que ser tratada além do corpo, então ele foi necessário e ele é necessário muitas vezes. Só que agora vamos falar a desnecessidade do Padre Fábio. Ultimamente eu vejo o Padre Fábio muito envolvido em coisas muito assim supérfluas que não tem a ver com o que ele foi chamado, né? O padre tem um chamado. O padre, ele é nada mais do que um pastor que cuida das ovelhas, né? Das ovelhas sofridas, que precisam de conselhos, que estão ali padecendo no sofrimento. E uma palavra que muitas vezes ele cobra por essa palavra, ele não ganha pouco de cachê não, né, gente? Então, quando surgiu o depoimento dele, que esse vídeo veio parar no Metrópole, eu vendo as imagens, eu já não gostei da fala dele. Mas eu falei, tá bom, é uma visão dele, mas a gente tem que sempre ouvir a contraparte. Não gostei por quê? Porque ele é uma pessoa com milhões de seguidores. Ele sabe quanto efeito tem o que ele fala na mídia. Ele é um dinossauro, gente. Ele é um dinossauro aí da internet, do meio público. Antes de ser internet, ele trabalha com o público. Então, ele sabe quanto pode ser provocatória e destruidora uma palavra que ele dê. E ele fez isso. Nesse depoimento dele, eu falei assim: ok, né? Eu não gostei, mas são sentimentos dele, ele se sentiu lesado, realmente, né, gente? Existe uma lei do consumidor, do qual você paga o preço que está na vitrine. Até então, ele comentou, mas eu fui me atendendo assim, gente, mas quem foi até? O gerente é um amigo dele, até, né? Padre Fábio, você não está fazendo muita obra, você está saindo de uma academia, de uma palestra que você está ganhando cachê, cadê realmente os trabalhos voluntários, né? E uma paróquia com o povo, né? Porque a gente tem, quando tem um chamado assim, a gente tem que também fazer com que esse chamado seja cumprido. Seja cumprido. E aí veio a segunda parte do negócio. O gerente comentando a parte dele, de acordo também com as câmeras, sabe? Aí o padre, ele não saiu só como inconveniente e uma pessoa que não foi tão inteligente a resolver o assunto entre ele e o gerente do estabelecimento, de não divulgar o vídeo. Ele saiu agora também como uma pessoa mentirosa, entendeu? Mas a gente não sabe. Gente, ele saiu como uma pessoa mentirosa, sim, porque tem as imagens. Ele simplesmente, eu notei quando ele falou, quando falaram que o gerente tinha perdido o emprego, ele foi. Gente, eu achei ele frio nas palavras dele, tá? Uma pessoa que ganha 3 mil e que eu não sei se ele está fazendo direito ou se ele parou direito, e se ele faz direito na escola particular, o salário dele fica quase tudo na faculdade. Aí tem que comer, tem que ir para o trabalho. Ele tinha apenas registrado a carteira em abril. Esta entrevista está lá no Ricardo Feltrin. E aí nós temos jornalistas, né, que já tem as pessoas dos quais eles estão fechados até o final, gente. E aqui o fofoqueiro mor, a gente sabe, o fofoqueiro mor, ele é pago para dar notícias. E quem ele gosta, ai de quem ele gosta, porque ninguém pode falar de quem ele gosta.
porque ele acaba com a parte de quem ele gosta, né? A gente sabe, ele melhorou em alguns aspectos, mas ele tá aí. Não vou nem falar o nome, que as pessoas entendem quem são, né? Fofoqueiro como eu aqui que estou. Mas eu acho assim, gente, o padre Fábio de Mello, ele errou. A posição dele é uma posição muito importante. Ele tem que estar numa posição que ele tem que cuidar dos afligidos, das pessoas menores. Se houve um problema no estabelecimento, ele inteligente, ele é um homem inteligente, ele resolveria ali. Não, ele resolveu fazer o vídeo, jogar na internet, contar a versão dele, todo mundo tomar conta, e ir contra o cara, o gerente, e aí veio a verdade, gente. Por mais que tem vídeos aí que eu elogio, hoje eu vou te falar a verdade. Meu conceito sobre ele mudou todinho, porque eu não tenho pessoas por estimação, eu tenho pessoas que realmente são coerentes no que diz e faz. E outra coisa, eu sou muito consciente também que aqui passa pedaços da vida dessas pessoas. Essas pessoas, elas se mostram como elas querem se mostrar. Compra quem quer. Eu compro quando eu quero, mas não é que eu vivo pondo essas pessoas, elas são inatingíveis. Eu não tenho isso, não vou. E até pessoas que dizem amigos, eu não sou essa pessoa. Gente, o lixo está passando aqui, porque ele passa tarde para não deixar a rua, que é grande, né? Aí, isso é o que eu penso do padre Fábio. Agora vamos para a discussão, gente, Luana e Virgínia, né? Então tá lá o grande circo tomando conta, né, no Planalto, lá em Brasília, que vamos entender, a Virgínia está sendo chamada nessa BETS para eles entenderem como funcionam as plataformas. Ela, segundo diz, ela não faz jogos ilegais, mas imoral aí é de quem pensa. Eu penso que é imoral porque eu acho que uma pessoa que tem vício em jogos, ela tem um problema. E quando ela já segue uma pessoa que ela gosta e essa pessoa mostra ganhando, e geralmente, gente, essas pessoas têm um poder aquisitivo muito pequeno. Elas vão gastar aquilo que elas têm e não têm. Tem umas que partem até para outras inflações, como roubos, tá? E tem umas que realmente não dão conta, porque adquire dívidas que não são mais negociáveis. Tem gente que está jogando na esperança de conquistar para poder pagar e para poder viver bem. Mas o que eu acho? A Luana é uma ativista, eu sempre digo aqui, até então eu gosto da Luana, não concordo com tudo que ela fala, mas a maioria eu acho ela uma pessoa coerente do que ela fala. E ela foi criticar. Então, assim, critica uma Virgínia. Tá difícil, né? Porque as pessoas se cegam. Nada que ela faz está errado. Nada. Tudo que ela faz está perfeito. Tudo que ela faz está perfeito. Ela falou que existe um karma. Eu acredito sim que existe um karma quando a gente não age certo e a gente tem que se responsabilizar. A gente não é perfeito. Mas quando ela fala, quando o marido da Virgínia vem responder que ela manda ela tomar no fiofó dela, aí eu fico, gente, não tem pessoas argumentam, as pessoas batem palma. Assim, eu tô vendo assim, a sociedade tá doente, fanática, não vê nada com as pessoas, então assim, sei lá. É isso que eu tenho para falar. E, gente, ó, deixa um like, deixa os comentários. Muito obrigada por quem chegou aí no canal. Já atingimos a nossa meta de 5.000 inscritos. E assim que pudermos, a gente vai vir aqui anunciar essa grande marca, né, dos 5.000 inscritos. E assim que eu puder também, vou fazer alguns vídeos online. Eu tenho que organizar mais meus horários, mas é porque realmente os horários não estão batendo. Mas eu vou fazer um esforço para vir aqui. Esforço não, gente. Para mim, isso aqui é um prazer. Mas eu vou me regrar mais para vir aqui gravar um vídeo. E é isso, gente. Muito obrigada por estarem aqui no canal, tá bom? Muito obrigada a vocês. Um beijos. Tchau.